Primeiro, é um enorme prazer estar de volta aqui na Escola da Magistratura. É sempre uma oportunidade da gente estabelecer discussões no mais alto nível e faço sempre questão de registrar a importância da magistratura abrir esse espaço de debate, um debate plural, um debate em temas da atualidade, um debate que compreende gente de todas as origens. Portanto, agradeço ao desembargador Marcos Alcino pelo convite e, através dele, agradeço à escola por esse espaço que eu tenho tido o privilégio de participar, né, de partilhar de vez em quando, discutindo os temas os mais diversos. Agradeço também, é claro, ao convite da colega doutora Arícia, que tenho muito prazer e muita honra de chamar de colega, né, com quem aprendi muito também de pessoal, antes dela ser procuradora do município, e estar com os colegas Fernando e Paulo é sempre um prazer. O Bruno é um asset novo, né, alguém a quem fui apresentada hoje, mas que pelo próprio entusiasmo nas palavras também se verifica, é uma pessoa que não só vem se dedicando à missão de que já falou, mas também a ajudar a construir um município melhor. Então, isso é uma oportunidade muito rara para mim. Muito bem, tenho aqui um desafio de percorrer tudo num intervalo de tempo reduzido, e, portanto, vou ter que falar em modo acelerado, mas os senhores, como podem ver, tem aqui um paramento, é porque eu tenho o hábito de gravar minhas apresentações e disponibilizo depois no meu canal do YouTube. Então, de modo que, se alguma coisa escapar, depois você pode procurar, porque estará lá em algum momento esse vídeo. Minha opção de abordagem aqui é uma opção distinta. Os colegas que vão, na sequência, intervir, vão falar sobre o texto. Quais são as propostas materializadas no texto que foi encaminhado e no que está se pondo agora, possivelmente, a votação nos próximos dias. Mas eu vou falar um pouco sobre o contexto. Vou falar sobre falhas sequenciais e por que a gente tem a sensação de que já viu esse filme. Alguns de nós já viram mesmo, né? Eu creio que o desembargador Alcino também, acho que Fernando, né? Já estávamos na pista quando essa sucessão de mudanças começaram a acontecer, e é importante a gente entender por que isto se dá, até para que a gente faça uma prospecção melhor do que vem para o futuro. O nosso percurso hoje, então, vai envolver 3 temas principais. Eu vou falar um pouquinho sobre sustentabilidade e a dimensão futura do interesse público. Porque, afinal, a ideia era discutir um pouco sustentabilidade das cidades, então é preciso que a gente estabeleça um acordo semântico sobre isso. Segundo ponto é trazer o conceito de falhas sequenciais, que é um conceito útil e importante para a gente entender por que o tema da Previdência tem deflagrado tantas providências, né? E no terceiro ponto eu quero falar sobre a face ainda oculta do problema, especificamente no âmbito dos registros públicos, né? E, na verdade, já antecipo um spoiler, que na face oculta do problema eu vou cuidar um pouco sobre uma inequívoca interface entre Previdência e pessoal, porque Previdência é sintoma, não é causa, né? Não adianta você pretender pensar Previdência de maneira dissociada de pensar um pouco sobre pessoal. Muito bem, começando então sobre o tema da dimensão futura do interesse público, sustentabilidade e a dimensão futura do interesse público. Estou trabalhando com uma proposição que é dessa autora que está aí apontada no slide, Carol Lewis, um texto muito interessante, A Procura do Interesse Público. E Carol Lewis trazia a seguinte observação: a gente tradicionalmente pensa em interesse público a partir da perspectiva presente. O que é hoje o interesse público? Quais são as necessidades coletivas que hoje determinam a formatação ou a identificação de alguma coisa que seja interesse público? E aí a gente trabalha a dimensão presente. Hoje o interesse público nos leva a pensar em aspectos relacionados à mutualidade, né? Quer dizer, atender interesses, mas de maneira a congregar, a atender parcialmente todas as
as pretensões que se apresentem, né? Mutualidade no sentido de mútuo, de todos serem incluídos nessa identificação do que seja interesse público. E a gente pensa muito na identificação do interesse público a partir de uma perspectiva democrática. Quem pode enunciar o interesse público? Quem vocaliza as pretensões do interesse público? Né? Isso é o que a gente normalmente discute quando pensa em interesse público. Mas Carol Lewis vai e diz o seguinte, olha, a gente com a ampliação do potencial de intervenção humana, e isso é inequívoco, a intervenção humana hoje em dia gera efeitos para os próximos 20, 50, 100 anos, com a ampliação do potencial de intervenção humana, a gente não pode mais pensar em interesse público a partir de uma perspectiva unicamente presente. A gente precisa pensar também na dimensão futura do interesse público, né? Como as escolhas administrativas hoje havidas afetam e interferem no futuro, não só da própria administração, mas daqueles que são os destinatários da atuação da administração pública. E aí Carol Lewis diz, olha, no campo da dimensão futura do interesse público, a gente tem que ter em conta duas coisas, a sustentabilidade e o legado. Né? Vejam que aí o conceito tradicional de sustentabilidade envolve desenho ou formatação de atividades humanas que visem suprir necessidades atuais sem comprometer o futuro das próximas gerações. Esse é um conceito mais amplo do que seja sustentabilidade. E esse conceito, que pode se apresentar como suficiente no plano geral, ele não será suficiente quando você pensa na administração pública. Porque quando você pensa em administração pública, numa Constituição como a Constituição de 88, que tem compromissos finalísticos, tem deveres de agir, tem atividades que ela tem que executar, é preciso que a gente pense mais do que simplesmente assegurar necessidades atuais sem comprometer o futuro. A gente tem que pensar em assegurar necessidades atuais e continuar assegurando estas mesmas necessidades para o futuro. Então, você incorpora essa dimensão positiva do dever de ação estatal nessa a compreensão do que seja sustentabilidade. Então, sustentabilidade em matéria de administração pública envolve a capacidade de prosseguir oferecendo aquelas mesmas atividades, envolve uma lógica de preservar a ação potencial e futura, envolve uma lógica de assegurar que uma iniciativa estatal se prolongue no tempo, se mantenha no tempo, né? E isso tem a ver com o próprio conceito de políticas públicas. O que é política pública? Política pública é programa de ação estatal. Que ação estatal? Uma ação estatal que se prolongue no tempo, que tenha a capacidade de se sustentar no tempo, de se manter no tempo, né? Então, a dimensão futura trabalhará com essa lógica de continuidade e trabalhará com a lógica do legado. O que eu vou deixar para as gerações futuras? O que elas vão receber como resultado da minha ação estatal hoje, né? Vejam que isso reconfigura o pensar interesse público, porque isso envolve a avaliação dos efeitos da ação estatal hoje e para o futuro. E isso envolve, amigos, uma mudança de cultura, porque a nossa cultura tem sido a cultura da descontinuidade. Há algum tempo atrás eu escrevi um pequeno ensaio dizendo como isso está entranhado, a gente percebe como isso está entranhado no nosso imaginário quando há uma mudança de titularidade no Poder Executivo. Porque aí a imprensa passa a noticiar, o governador do estado tal editou 70 decretos, suspendendo contratos, isso, aquilo, outro. Aí a gente aplaude, que beleza! Aí o outro que editou 68 fica incomodado, chega na assessoria dele, diz, vamos fazer mais uns aí, né? Porque aquele fez 70, aí você faz mais uns. Esse editou 74 decretos, interrompendo tudo. A gente, que beleza! Né? Porque a descontinuidade é a cultura. Agora, alguém editar 74 decretos suspendendo tudo que estava acontecendo é um péssimo sinal. Porque ou tudo que estava acontecendo era muito ruim, e aí os 74 decretos se justificam, ou os 74 decretos aconteceram por uma pura e simples cultura de que se é do outro eu tenho que descontinuar. Então vejam que recepcionar essa ideia de sustentabilidade, isso vai ser um certo esforço. Mas isso é relevante no tema que une o fórum, né? Pensar em cidades sustentáveis envolve, na perspectiva da administração pública, pensar numa atuação da administração pública que seja também sustentável. O segundo, bom, e aí, portanto, né, a gente tem uma ideia de sustentabilidade envolvendo a cidade que envolva todas as ações que repercutam em melhoria de qualidade de vida. O segundo conceito que eu queria
compartilhar com vocês, de novo nessa velocidade acelerada, né, mas o tempo é cruel, é o conceito de falhas sequenciais, que vem também de um outro autor que não é do direito, que é o Flávio Rezende, mas que é muito importante para a gente entender a lógica do que está acontecendo na Previdência. O que é o conceito de falhas sequenciais? Quer dizer, o nosso sistema normativo ele compreende diversos degraus, os senhores bem sabem disso. A gente começa na dimensão constitucional, da disciplina normativa, e isso vai se desdobrando em leis complementares, se for matéria de lei complementar, depois em leis ordinárias, atos administrativos, normativos, etc., etc. Né? Bom, se o sistema é assim, se o sistema tem degraus, tem vários estágios, nenhuma mudança estrutural sistêmica vai acontecer de uma vez só. Porque você vai alterar a Constituição e disto decorrerá a necessidade das alterações nos outros degraus do sistema normativo. Então, não é possível você pensar numa mudança estrutural no sistema da Previdência Pública a partir exclusivamente do que venha na PEC. Né? Depois da aprovação de uma proposta de emenda constitucional, você terá desdobramentos nos vários planos. E aí entra o conceito de falha sequencial, porque você terá ou não. Né? Falha sequencial tem a ver com o sentido literal das palavras. Falham as providências de sequência. Né? Então, falha sequencial é um fenômeno de fato que envolve a descontinuidade nas providências de sequências requeridas por uma reforma estrutural. Você altera o plano constitucional, mas não prossegue nas demais alterações que sejam necessárias. Que tipos de falha sequencial a gente pode ter? A gente pode ter falha sequencial de formulação. O modelo do novo sistema não foi adequadamente formulado e concebido. Mas você também pode ter falha sequencial de implementação. O modelo até foi bem construído, mas as providências não se seguem. Né? O Dr. Bruno acabou de mencionar uma falha sequencial de implementação. A emenda 41 propunha uma metodologia de cálculo de benefício, propunha a instituição de contribuição de inativos e houve uma falha sequencial de implementação que incrementou o déficit atuarial do Instituto, que só foi desacelerado por conta da retomada das providências de sequências que eram exigíveis e eram necessárias. Né? Se a gente pensar em falha sequencial de formulação, um exemplo claro são as aposentadorias especiais. Você pensar, né, no dispositivo lá no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, ele foi objeto de várias intervenções, né, para incluir mais essa atividade, aquela outra atividade. E isso tanto foi insuficiente que foi necessária a impetração de MI no Supremo Tribunal Federal para regular as aposentadorias especiais. E o MI não foi suficiente, foi necessária a edição de uma súmula, verbete de súmula vinculante, e assim vai. Né? Então, as falhas sequenciais, quanto ao tipo, podem ser de formulação e de implementação. Quanto ao modo, o que pode acontecer do ponto de vista prático? Você pode ter o abandono. Ok, a proposta era essa, mas deixa para lá. Né? Um exemplo clássico de abandono de falha sequencial é a compensação das contribuições previdenciárias entre os sistemas públicos. A Constituição prevê isso desde que o mundo é mundo, né? Mas esta não veio. Veio a regulamentação da contribuição entre o RGPS e os regimes públicos, mas entre os regimes públicos nunca. Porque isso é muito espinhoso, é muito difícil, tem custo político, etc, etc. Outro modo de ocorrência da falha sequencial é a alteração. Ok, o modelo original era esse, mas isso ficou pesado, vamos mudar. Aí você tem emenda 41 e emenda 47. Não, pesamos muito na mão, vamos fazer de outro jeito. E aí você altera. E aí, portanto, a mudança estrutural fica muito prejudicada. Finalmente, se a gente pensa nas causas das falhas sequenciais, e essas são mais interessantes, elas podem acontecer por 4 razões. A primeira delas é a mais evidente, é a falha sequencial que acontece por conta de custo de transação. Meu Deus, vai ser muito custoso para mim politicamente aprovar isso. Não, poxa, era muito bom o sistema de capitalização. Mas deu um barulho danado. Todo mundo reclamou. Então vamos deixar para lá o sistema de capitalização, vamos fazer outra coisa. Né? Então, falha sequencial por conta do custo de transação. Outra hipótese muito comum é a falha sequencial por conta da preponderância do ajuste fiscal. E aí, de novo, a capitalização pode ser um bom exemplo, porque não há como você startar um sistema de previdência no regime de capitalização se não tiver uma massa de recursos original. Não, massa de recursos nós não temos. Então tá, então deixa para lá o modelo novo, falha sequencial por preponderância do ajuste fiscal. Terceiro caso, esse é muito próximo, terceira causa, essa é muito próxima da administração pública, é falha sequencial por legado de desempenho.
ou, para usar uma expressão que é mais próxima dos economistas, por path dependency. Né? A administração, ou aquela estrutura organizacional, está habituada a isto. E nenhum lugar mais sujeito a path dependency do que a administração pública. Né? Chega lá o doutor Bruno, presidente do Previ, vamos fazer assim, porque o modelo mais recente diz, doutor, mas a gente faz assim desde o tempo do doutor. Aí vem um nome que tem que ser revestido de autoridade, não é, Bruno? Não pode ser. Né? Tem que ser um nome que todo mundo... Né? Eu me lembro, a Arícia há de saber disso, na SMA, na Secretaria de Administração, onde eu trabalhei, era o professor Hélio Ribeiro. Né? Era o nome para bloquear qualquer coisa. Doutor, isso é assim desde o tempo do professor Hélio Ribeiro. Aí, então não, doutor Eduardo também há de ter ouvido isso lá de vez em quando. Né? Mas isso é a lógica muito da administração pública, e não é por uma maldade ou um defeito intrínseco da administração, não, gente. É porque a administração trabalha muito por conhecimento empírico. Né? Você não sabe nem muito bem por que você fazia assim, mas quando você entrou, estava lá o professor Hélio Ribeiro e ele te ensinou a fazer daquele jeito. E aí você continua a repetição. Eu aprendi isso com o professor Hélio Ribeiro. Né? Sempre foi assim. Né? A cultura do sempre foi assim. E há um elemento, aí a economia comportamental vai explicar isso melhor, mas há um elemento que a gente não pode desconhecer, que é o seguinte, quer dizer, no path dependency, você tem uma cultura de conhecimento, você tem um valor, porque você sabe fazer aquilo. Olha, nomeação de pessoal sempre se fez assim, faz isso, faz aquilo outro, prepara o processo, manda para a CVL, doutor fulano aprova, Você sabe como você faz nomeação de pessoal. Aí chega alguém e diz, não, agora não vai ser assim, não, agora vai ser no meio digital, Ih, perdi o meu acervo de conhecimento. Aquilo que me tornava alguém de valor na administração pública, porque eu dominava a técnica de fazer nomeação de pessoal, meus processos de nomeação saem em 3 dias, perdi. Porque agora eu estou no 0 a 0. Eu sei o mesmo que Fernando, Bruno, Arícia. Né? Então, a resistência vem também por isso, que é isso é um absurdo. Gente, isso é da natureza humana. Né? Aquilo me distingue. Eu sou alguém naquele lugar porque eu sei fazer isso. Daqui a pouco, se mudar o jeito, eu não sei mais fazer. Eu perdi o meu lugar no mundo. Né? Porque eu não sou mais o cara que domina o processo de nomeação. Então, o path dependency é uma coisa muito, muito importante, muito, muito significativa, esse patrimônio de saber. Né? E a última causa da falha sequencial é o chamado dilema do controle, que é essa mesma dificuldade posta na perspectiva do controle. Eu que sou do controle, eu sei controlar este modo de ação segundo este modelo. Aí mudou tudo. Né? Aí agora, gente... Fico pensando, recentemente fizemos uma atividade lá no Centro de Estudos da PGM sobre a nova lei de licitações. E aí eu, que sou do controle, em alguma medida, né, sou do controle interno de legalidade da administração pública, fiquei, socorro, não vou mais saber fazer controle. Desembargador, o senhor se segure, hein, porque o negócio vai ficar esquisito. Não vou mais saber fazer controle de licitações, mudou tudo. Né? Aí é o dilema do controle. A gente fica, tomara que não aprovem isso. Não. Agora que eu aprendi a 8666, vai mudar tudo. Não. Agora que eu sei que é 8666, pregão, não sei o quê, é outro troço. Não. Né? Então, o dilema do controle gera também a falha sequencial, que não muda não, porque esse jeito eu sei fazer e eu sei controlar. Se mudar tudo, como é que isso vai ficar para mim? Muito bem. Se a gente olhar, e não vou fazer comentários sobre elas, mas se a gente olhar a sequência das emendas constitucionais, a gente vê que elas traduzem muito dessa lógica das falhas sequenciais. Né? Vejam, primeiro são 6, o número fala por si. Né? 6 emendas constitucionais numa mesma matéria em 30 anos. Né? Segundo, o intervalo de tempo entre elas é estreito. Né? Então, isto mostra falhas sequenciais, isso mostra uma tentativa de reconfigurar, isso mostra uma lógica de alteração. Né? Então, a gente tem, por evidente, a ocorrência aí das falhas sequenciais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a face oculta do problema. Né? Primeiro elemento que eu queria apontar é uma dissociação que tem havido no debate entre a Previdência e o regime de pessoal.
eu fazia um comentário aqui um pouco antes que pessoal virou o patinho feio no direito administrativo, por exemplo. Eu leciono direito administrativo na graduação, né? E aí, conversando com os colegas, então, esse semestre vai ter pessoal. Pessoal? Ninguém quer estudar pessoal, ninguém quer estudar regulação. Regulação é bacana, né? PPP, olha a nova, né? A MP da Liberdade Econômica, isso é legal. Não, pô, mas vamos estudar pessoal, regime jurídico, isso é embolorado, né? Só que é 60% da receita corrente líquida, na melhor das hipóteses, né? Se você estiver respeitando a lei de responsabilidade fiscal, né? Mas fato é que há essa dissociação dessa discussão, né? E aqui vai ser terreno fértil para a manifestação das falhas sequenciais por causa de custo de transação. Né? Não, ok, vamos pensar previdência e vamos pensar o regime de pessoal. Vai bulir com isso não. Servidor é um negócio complicado, vai vir todo mundo para o teu gabinete, fazer manifestação aqui na porta do tribunal, melhor não. Né? Então, esse é um campo por excelência em que o problema do custo de transação se apresenta. E aí você reduz a discussão. Não, vou discutir só previdência. Né? Como se eu pudesse discutir só a previdência. Né? Quando você discute só a previdência, o que você está fazendo é empurrar o problema um pouquinho mais para adiante. E a lista, né, a seta com a sucessão de reformas evidencia isso. Não, eu vou aumentar aqui um pouquinho a idade mínima. Ok, ganhei um fôlego de 5 anos, ganhei um fôlego de não sei quantos anos, mas daqui a pouco vai ter que ter a discussão outra vez, porque eu não discuti o elemento central. Né? Então, portanto, eu estarei pura e simplesmente postergando a crise. Uma segunda face oculta do problema, e essa tem a ver com path dependency, né, com legado de desempenho, é esse dilema entre a autonomia da vontade e o paternalismo estatal. E essa é uma discussão que eu adoraria empreender, demoraria umas 18 horas falando sobre ela, mas não vou fazer, porque estou aqui de olho firme no cronômetro. Né? Mas esse é um dilema que a gente vivencia de maneira muito forte. Né? A gente, a partir da defesa da dignidade da pessoa, que é um valor central da Constituição e tal, dignidade da pessoa, se você adotar lá o conceito do ministro Barroso, vai compreender 3 dimensões. Né? O valor intrínseco enquanto ser humano, lá do imperativo kantiano, os valores comunitários e a autonomia da vontade. Né? Preservar a autonomia da vontade tem a ver com preservar a dignidade da pessoa. Só que a gente tem uma visão de autonomia da vontade meio parcial. A gente quer preservar a possibilidade de você fazer as escolhas, mas suportar os efeitos das escolhas, não. Eu posso fazer a escolha, e a escolha foi ruim. Está me gerando um efeito negativo. Então o Estado tem que me proteger. Né? Eu passei a vida inteira sem pensar no meu futuro, sem qualquer cogitação com relação à proteção previdenciária e tal, e agora eu tenho incapacidade para o trabalho. O Estado tem que me proteger. BPC, mais isso, mais aquilo outro. Né? Então a gente tem este dilema, né, entre proteger a autonomia e recorrer ao paternalismo. E a gente não consegue chegar a um ponto médio aí nisto. Né? Há um autor de quem eu gosto muito, que navega muito na área da economia comportamental, que é Sunstein, que tem uma série de trabalhos propondo o que ele chama de paternalismo libertário, quer dizer, a atuação indutora da administração pública aos bons comportamentos, aos comportamentos que, em última análise, protegem o interesse que você não consegue antever hoje. Né? Mas isso seria também, de novo, mais uma palestra que eu vou me disciplinar para não fazer, né? Não neste momento, pelo menos. Né? Então, este é um dilema que está posto. A gente vê o Estado sempre como garantidor universal, ainda vê o Estado como garantidor universal, e a gente tem uma busca permanente da preservação do status quo. E isso a economia comportamental também explica. A aversão à perda é um atributo inerente do ser humano. Né? Ninguém quer perder nada. Você pode ter uma coisa que nem te agrada tanto, mas você quer abrir mão disso. Não, eu não quero. Né? E fato é que isto pressiona cada vez mais as demandas em relação ao poder público e às cidades. Né? Ninguém quer perder um serviço que seja oferecido, ainda que você não seja usuário dele.
Né? Por exemplo, eu não sou, regra geral, usuária do serviço público de saúde. Mas se me perguntar, você quer que reconfigure o SUS? Ah, não quero, só se for para melhor. Né? Para pior, eu não quero. Ah, mas você não usa, você tem plano privado. Ah, não, mas, pô, afinal, eu tenho. Vai que no futuro eu quero usar. Né? Então, essa lógica do Estado garantidor universal, o Estado paternalista, o Estado que preserva o status quo, ela pressiona muito, é claro, a administração e as cidades. E como pensar em cidade sustentável, no sentido daquela que assegura a qualidade de vida, né, através dos serviços que ela presta, se a gente não revisitar essas ideias? Quer dizer, qual é o limite do compromisso do Estado especificamente com isto? Né? Hoje eu via, por exemplo, a notícia de que o município foi chamado a empreender a recuperação de imóveis ali por trás da passarela do samba, né? Ok, né? É mais uma demanda que ele é chamado a atender. Então, essas coisas precisam ser reconhecidas como demandas pressionando essa lógica de cidade sustentável. Né? Então, nós temos aí também mais uma oportunidade para essas falhas sequenciais, como eu disse, por legado de desempenho. 2 últimos pontos que eu quero trazer, que traduzem a face oculta do problema. O primeiro deles é a assimetria nas opções de descentralização. Né? Nosso texto constitucional foi lá e repartiu competências. Né? Assegurou competências administrativas aos entes subnacionais. Muitas, pesadas. As que mais fortemente impactam na perspectiva de mão de obra. Né? Quem é o principal garantidor do direito à educação e saúde naquilo que é mais frequente se pretender em matéria de educação e saúde? O município. Porque é a educação básica, onde a gente tem o contingente maior, e a saúde básica também, o atendimento ordinário. Né? Então, ele é o principal destinatário da repartição de competências administrativas. E estas são atividades que obrigatoriamente se desenvolvem com forte inversão de mão de obra. Se você pensa nos estados, você vai ter a matéria de segurança, né, que certamente vai impactar, tem que prover a polícia. Né. Então, a gente tem um desbalanceamento entre a descentralização das competências administrativas e a descentralização das fontes de financiamento. Então, as tarefas são nossas, município, mas os recursos são deles, União. Né? E aí, na discussão da Previdência, você tem a demonização dos estados e municípios. Os mais desequilibrados são os estados e municípios. Por que será? Né? Qual será a explicação? É porque nós somos intrinsecamente maus gestores? Ou é porque você tem uma pressão na perspectiva de provimento de mão de obra muito grande? E aí você tem essas saídas estranhas das quais nos falarão os colegas. A exclusão da reforma, se é que se pode falar nisso, por exemplo, de estados e municípios. Não, esse problema é de vocês. Eu vou resolver o meu problema. Eu, União, vou resolver o meu problema previdenciário. Vocês, estados e municípios, que são maus gestores previdenciários, vocês se virem aí. Né? Então, tem isso, tem outras coisas mais esquisitas das quais nos falará o doutor Fernando Carvalho e talvez os outros interventores. Né? Mas fato é que, ao invés de tentar uma solução de um pouco mais de inteligência para corrigir essa dessintonia entre descentralização, a gente ignora isso. E aí a gente tem uma falha sequencial por conta de preponderância do ajuste fiscal. A União está interessada em assegurar o equilíbrio das suas contas. Agora, como isso vai impactar na conta dos estados e municípios e no provimento de mão de obra de estados e municípios, isso a União acha que não é problema dela. E o último elemento que eu queria apontar, que tem a ver com a face oculta do problema, é o apego. Aí essa é uma agenda da qual eu venho falando há alguns anos, não com muito sucesso, mas, enfim, é assim mesmo. Né? É o apego... Estou igual o ministro Marco Aurélio, o desembargador. Não é? O ministro Marco Aurélio, às vezes, volta divergente, 15 anos. Aí um dia o Supremo muda de ideia. Né? Quem sabe eu consigo sensibilizar. Né? Mas é o apego ao modelo tradicional de conformação do regime jurídico dos servidores. E aí a falha sequencial por path dependency. A gente tem na cabeça, ainda hoje,
Né? Pensem, a Constituição de 88 ela foi muito reativa em relação a uma série de desvios que aconteciam mesmo no campo de servidores antes dela. Né? Eu que vivenciei isso, eu já era procuradora do município, Fernando, antes da Constituição de 88. Né? Eu tinha um certo peso de confessar isso. Hoje em dia já estou relaxada, já estou confessando. Né? Então eu vivenciei. Você não era procurador do município. Né? Você era, sim, doutor Fernando. Doutor Fernando foi uma das vítimas, desembargador. Veja que maldade intrínseca. A Constituição de 88 tinha sido recém-promulgada e nós tínhamos um concurso em andamento. Todos os membros da banca crivado de dúvidas, naturalmente. Né? A gente botou todas na prova do concurso a que se submeteu o doutor Fernando. Foi um momento de exercício de maldade intrínseca. Vamos ver o que essa garotada que está estudando fala. Né? Enfim, veja como eu estou em momento confessional, né? Sem nenhuma censura, que coisa terrível. Né? E nós estamos com um concurso em andamento, os candidatos estão dizendo, graças a Deus não mudou a Constituição. Né? Vem a emenda. Né? Muito bem, então a Constituição de 88 vinha reagir aos desvios. Naquela época, você fazia contratação das pessoas, né? Não precisava tomar providência nenhuma, não era a contratação temporária do artigo 3711, você fazia contratação, a pessoa ingressava e você fazia um concurso, contratava para servente, ele ingressava, você fazia um concurso interno para procurador, virava procurador. Né? Então, realmente era uma situação extremada. A Constituição de 88 veio com um rigor no sentido contrário. Não pode, isso, aquilo, uma moldura de servidores públicos muito dura, né? Que gera, por sua vez, outros desvios. Eu estou vendo a colega que falei sobre essa matéria na AGU na semana passada. Ele disse, olha, é uma palestra em 2 capítulos, começa aqui e termina na Emerge. Ela veio assistir o 2º capítulo. Muito obrigada. Né? Mas aí eu contava lá na AGU que houve um dado momento que na 7 Rio, Fernando, não sei se você chegou a pegar isso, havia 2 empregos. Um era o plaqueador e outro era o emplacador. Então, um desembargador era o cara que pintava a placa e o outro era o que pendurava a placa. Quem pinta não pendura, quem pendura não pinta, porque senão é desvio de função. Não pode. Né? Mas essa é a lógica, né, que a Constituição de 88 veio trazer em relação ao serviço público. E isso eu disse, isso é de uma crueldade máxima. Né? Porque, veja, nós temos hoje um modelo de regime jurídico de servidores públicos que está totalmente dissociado da compreensão que se tenha hoje do que se queira do trabalho e do trabalhador. Né? Então, o que se quer do trabalhador? Se quer que ele busque o desenvolvimento profissional. Né? Então, você ingressou como servente, mas você estudou, aí você pode virar auxiliar administrativo, depois você pode virar administrador, você pode virar... Agora, no serviço público, se você entrou como servente, você vai morrer servente. Ou então você que faça outra coisa. Então, qual é o seu interesse em se aprimorar, né, em se desenvolver? Então, a gente tem uma moldura hoje de serviço público que é a negação daquilo que o mercado está demandando em relação ao profissional. Né? Eu sou um exemplo disso, desembargador. Eu ingressei, a procuradoria era muito recente, eu cheguei ao ápice da minha carreira com 4 anos de Procuradoria-Geral do município. Bom, agora acabou a minha carreira, eu já sou procurador de primeira categoria, não tem mais nada para eu fazer no próximo tempo. Aí eu fui fazer um monte de coisa, né? Fui ser chefe de jurídico, fui fazer outras coisas, mas, assim, porque a minha carreira em particular assim o permite, mas outras não permitirão. Né? Então, a gente tem uma lógica ainda relacionada ao serviço público muito engessada, muito paralisada. A gente não é capaz de criar mecanismos que permitam uma mobilidade, uma dinâmica, um investimento no aprimoramento profissional. E aí, portanto, você não tem mecanismos que estimulem a continuidade no serviço público. A lógica hoje é: alcancei os requisitos, vou me aposentar, porque o serviço público não tem mais nada para me oferecer. Né? E isso é particularmente sensível na carreira de elite, amigos. Se você apresentar uma tarefa bacana, ele fica. Né? É o meu caso. Eu completei interstícios para aposentadoria em fevereiro. Podia estar fazendo outra coisa da vida, mas me apresentaram uma tarefa bacana, que é o Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do município. Estou lá.
né? Mas é preciso que a gente pense isso na disciplina das carreiras e não na ocupação episódica de um cargo em comissão. Fico pensando no caso da magistratura também. Bom, um magistrado com 55, 60 anos, ele está em plena capacidade de trabalho, ele tem a vantagem de que ele já tem agora um acervo de experiências que qualifica a sua atuação, mas qual é o mecanismo de estímulo que a gente constrói para que esse profissional prossiga, né? Então, isso é um elemento que precisa efetivamente ser revisitado. Porque essa lógica, como eu disse, do desvio de função, né, que ainda é a lógica que prevalece, ela é a lógica da perversidade máxima. Porque fato é que a administração ignora isso, né? Tem lá o servente que fez curso superior, está mais qualificado, você bota ele para desenvolver a função mais qualificada. E quando chega a hora dele se aposentar, você diz, mas você é servente. Né? Lamento. Né? Então, isto é alguma coisa que a gente efetivamente precisa revisitar. Essa tem que ser uma pauta tão relevante quanto a pauta da Previdência. E essa tem em seu desfavor que ela não tem a pressão do ajuste fiscal tão forte atrapalhando ela. Bom, e aí vocês poderão estar dizendo, Vanice, mas você fez 20 e poucos minutos de intervenção falando só sobre as falhas, né? E cadê as soluções? O que nós vamos fazer para sair disso? Antes da observação, é só, como eu disse, que isso é uma pregação, eu já falava sobre esse descompasso entre as duas realidades num texto que eu publiquei num livro em homenagem ao professor Francisco Mauro Dias há 10 anos atrás. Dizia eu, a Constituição de 88 tem uma previsão de administração pública do século XXI e um modelo de servidores públicos do século XIX. Mas muito bem, então, apontando só as falhas, por quê? Onde estão as proposições? Né? Bom, apontei as falhas porque penso que é a maneira como você lida com as falhas que determina como é que você vai alcançar o sucesso. E eu acredito nisso. Obrigado.